Mas assim, eu acredito que sim, eu vou destoar um pouco, eu acredito que é pecado sim. Porque a gente tem hoje no Brasil 49 milhões de brasileiros sofrendo de obesidade. Isso dá mais de 30% da população brasileira. Eu acredito que a gente tá vivendo um problema, que é um problema não só do Brasil, né? 40% dos americanos também estão obesos. Eu tive agora nos Estados Unidos, tá falando que minha esposa é incrível, cara. Como o americano é gordinho, muito, né? Muito. São 105 milhões de americanos obesos. Então é um problema global. E a gente tem que discutir o que? Essa questão da saúde mental. E também temos que discutir o seguinte, comida, a gente come ultraprocessados, que são salgadinhos, congelados. Isso aí, na verdade, é um lixo ultraprocessado que a gente faz como se fosse comida. E né? mesmo sabendo que faz mal. Faz muito mal, faz muito mal. Então as crianças sofrem com isso, as mulheres sofrem com isso. Inclusive depois, a gente pode até fazer um recorte à parte sobre isso, mas a obesidade no Brasil hoje mata mais mulheres do que o feminicídio. Você tá brincando. Sim, a obesidade mata mais mulheres do que o feminicídio e a gente não vê campanhas sobre isso. Não tem campanha institucional para falar sobre a obesidade matando as mulheres. A obesidade mata 40 vezes mais mulheres do que o feminicídio. Então a gente tá no momento em que a gente tem essa comida ultraprocessada, a gente tem a situação do vício em tela, falta de exposição à luz do sol, falta de atividade física, tudo isso leva a gente para um quadro de colapso hormonal, né? Colapso metabólico. Acho que o amigo aqui vai conseguir falar melhor sobre isso. E para encerrar, eu acredito que existe um dado moral nisso, né? A gente, em Coríntios 6, Paulo diz, né? Acaso não sabeis que vosso corpo é o templo do Espírito Santo? Então, e lá em Provérbios 23 também tem uma advertência moral, que diz o seguinte, olha, não esteja com o comilão e com o beberrão, não os acompanhe. Não anda com esses caras, né? Então eu acho que essa é uma advertência importante pra gente fazer, porque a gente vive num momento hoje que a obesidade ela começa a ser colocada como um estilo de vida, né? Ah não, o obeso é só um estilo de vida, tá mais pra estilo de morte, né? A obesidade é a maior causa de morte de doenças cardiovasculares hoje no Brasil. Então a gente não pode permitir essa aceitação, essa normalização da obesidade. A gente precisa dizer, a obesidade é uma doença crônica que leva ao colapso hormonal e metabólico das pessoas. O Israel citou a OMS, a Organização Mundial de Saúde, que é uma entidade que eu não gosto, que é uma entidade que, enfim, que eu tenho minhas questões, mas a OMS e a Unicef, elas eu tenho um dado interessante, de 2025 em diante. É uma projeção de 2024 para 2025 em diante. A gente sempre cresceu ouvindo, né, sobre as crianças, milhões de crianças que estão morrendo de fome, que passam fome, desnutrição, etc. A Unicef diz que do ano de 2025 em diante, a coisa muda. A gente tem que se preocupar com o seguinte, o maior problema de doença, de problema de saúde entre crianças hoje no mundo é a obesidade. Então a gente sai do problema obesidade, sobrepeso, enfim, não é só obesidade, mas o sobrepeso, excesso de peso. Então a gente sai do quadro que havia escassez de alimento, a falta, a ausência, que é um problema social, e vamos para outra ponte, que tem a superabundância. Então você sai da questão social e vai para a questão moral. E aí a questão moral tem que ser resolvida com correção comportamental, entendeu? Aí para encerrar, pastor, é o seguinte, tem essa epidemia global de obesidade, que o Atlas Mundial da Obesidade mostra que mais de 2 bilhões de pessoas no mundo estão obesas, e isso repercute em outras situações. Então, por exemplo, a gente tem hoje, segundo a Associação Americana de Endocrinologia, os homens da minha faixa etária em diante, de 40 anos pra cima, nós temos 20% menos taxa de testosterona do que os nossos antepassados. Ou seja, o meu avô tinha mais testosterona do que eu. Rapaz, os caras eram mais machos do que nós. Muito mais. Rapaz, muito Jesus, mais. agora eu tô descobrindo qual é o problema. Isso afeta em tudo, pastor. Porque assim, a gente tem desculpa ser tão franco e direto assim. Mas eu acho que o problema, quando a gente fala da saúde mental, acaba indo um pouco por esse sentido. Nós somos uma sociedade de homens fracos. Então tudo a gente vai patologizar, tudo é cultura terapêutica, tudo... Olha, nossos antepassados enfrentaram fomes, epidemias, guerras e todo mundo sobreviveu. A gente não consegue ouvir um não de alguém que dá ansiedade, dá depressão. Desculpa, a gente é uma geração de homens fracos. Falta de testosterona. Falta de testosterona, que tem a ver com a alimentação. Tem a ver com a alimentação? Claro. Tem a ver atividade totalmente. física. O Herbert, ele vai conseguir falar melhor, Israel, mas tem a ver com a alimentação, falta de exposição à luz do sol, falta de vitamina D. Não tem esse papo hoje em dia, eu não sei nem qual a opinião do Israel sobre isso, mas tem esse papo hoje em dia que você tem que evitar a exposição ao sol, porque o sol, não sei o quê. É mentira. Coisa de esquerda isso daí. O sol sempre fez bem, o sol sempre foi um aliado da humanidade. Aí agora não, a gente tem que viver em ambientes de luz artificial, fechadinho dentro do quarto, olhando pro celular. É claro que a gente vai ficar mal. Agora, olha...